A sua Bíblia, estilo antigo, né? Anotado no papelzinho. Eu gosto de anotar. No Evangelho de Lucas, um texto conhecido, e que eu quero trazer aos irmãos algumas coisas em cima desse texto em que Deus tem falado comigo. É interessante, irmãos, porque às vezes quando nós vamos pensar acerca da palavra de Deus, e principalmente quando nós vamos pregar em outro lugar, nós estamos dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar nesse lugar? O que o Senhor quer falar com o seu povo? De que maneira o Senhor quer falar com o seu povo? E hoje uma palavra simples. Modo de falar, né? Nunca é simples. Mas uma palavra acerca de coisas que nós já ouvimos muitas vezes. Uma palavra, um texto que certamente você já leu por muitas vezes, já ouviu uma pregação acerca dele por muitas vezes, mas eu tenho aprendido, principalmente nos últimos tempos, no pastoreio de pastores tem sido assim, como é necessário nós retornarmos a alguns assuntos simples na nossa caminhada, porque o tempo vai passando e nós vamos, às vezes, acostumando com isso. Isso já é uma coisa para a gente que vai sendo normalizada na nossa caminhada e muitas vezes nos leva a tropeçar em coisas que são simples. Nós precisamos estar atentos para não incorrer em perder o nosso primeiro amor, para não incorrer em cair num ativismo, para não incorrer em nos habituar a vir à igreja, levantar as nossas mãos, orar, cantar, ouvir uma palavra e voltar para casa tão somente. Cada vez que nós entramos na presença do Senhor, Ele tem algo novo para nós. Todas as vezes que nós paramos para ouvir ao Senhor, Ele tem algo de novo para trazer aos nossos corações. E baseado nisso, Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 22. Lucas 12, a partir do verso 22. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem quanto ao corpo, nem quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que essas aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não se podem fazer nada quanto às coisas mínimas. Por que vão se preocupar com as outras coisas? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem se perguntando quanto ao que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados por isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo ao pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Amém? Nós já oramos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, nós estamos aqui para sermos ministrados pelo Senhor. Obrigado a Deus, porque em todo o tempo o Senhor tem trazido, ó Pai, a nossa memória, o Senhor tem trazido aos nossos corações, ó Deus, palavras que nos revelam a Tua vontade, o Teu querer, nos revelam o Teu amor, o Teu cuidado para conosco, para que nós não venhamos desfalecer, ó Pai, na nossa fé, não venhamos desfalecer na nossa caminhada. Deus, o Senhor tem o intuito de nos fortalecer a cada dia, de se revelar a nós dia a dia, de a cada dia trazer algo novo ao nosso coração, e nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite não seja diferente. Espírito Santo de Deus, venha falar conosco nessa noite, venha nos dar entendimento, sabedoria, discernimento, ó Pai, quanto àquilo que o Senhor quer, ó Pai, fazer no meio do teu povo, no meio da igreja dessa noite.
Repreenda, Deus, todo roubador da semente, toda distração, ó Pai. Que nesses momentos que nós estamos aqui, Pai, poucos minutos na Tua presença, Pai, mas são que vale mais do que uma vida inteira longe do Senhor, como foi cantado aqui. Nós possamos, ó Pai, estar com os nossos corações, as nossas mentes voltados para aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós possamos, ó Pai, ser aqui saciados pelo Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Texto conhecido, né? Falando acerca da nossa ansiedade. É interessante a ansiedade nos dias naquela época, né? As pessoas já viviam ansiosas, mas hoje tem se aplicado a cada um de nós de uma maneira e num nível bem mais forte. Mas eu não quero falar nessa noite acerca de ansiedade, mas quero abordar alguns outros temas que esse texto traz para nós, né? Nos revela com relação ao desejo do Senhor para as nossas vidas, né? E traz para a gente como alerta de coisas em que nós não podemos tropeçar na nossa caminhada. Eu quero falar nessa noite sobre fé e confiança. Sobre crer em Deus e confiar em Deus. Talvez muitas vezes quando nós pensamos acerca dessas duas palavras, né, no conceito das duas palavras, elas vão se confundir um pouco. Olha, crer, confiar, talvez seja a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Quem crê, confia, ou quem confia, crê. Né? Na verdade, não. Na verdade, não. Elas estão ligadas, sim, de alguma forma, né? Mas crer em algo, confiar em algo, tem algumas diferenças. A nossa fé e a nossa crença é uma escolha. Eu escolho crer. Alguém me apresenta alguma situação, alguém me fala acerca de algo, alguém me relata alguma situação, eu vou avaliar se eu vou acreditar nela ou não. Uma escolha, né? A escolha que nos foi dada de crer. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas a confiança é uma coisa que precisa ser desenvolvida. A partir da crença, essa confiança ela é desenvolvida. Ela precisa ter fundamentos. Ela não simplesmente vem, né? Simplesmente o pastor João, né? Nós temos aqui uma caminhada juntos, né? Nos relacionando, encontrando, conversando. A partir daí surgiu o convite para vir aqui, né? Provavelmente se alguém chegasse e falasse aqui, ó, pastor João, aqui o pastor Jackson, ele é uma bênção, leve ele para pregar na sua igreja. Ele ia falar assim, então, deixa eu conversar, deixa eu conhecer, porque ele não vai trazer aqui, como responsável que ele é pela igreja, pela obra que foi confiada a ele, né, uma pessoa que ele não conhece para ministrar sobre a vida de vocês. Confiança, ela é construída, ela é desenvolvida, ela precisa de uma base bem estabelecida para que ela possa ser solidificada e fortalecida dia a dia. E quando a gente pega esse texto aqui, né, a gente vê falando acerca dessas coisas, né, acerca das nossas preocupações do dia a dia, das coisas que tomam muito do nosso tempo, que ocupam muito a nossa mente. Nós somos assim, por natureza, né? Nós estamos aqui hoje, mas amanhã tem que trabalhar. E se de repente o pastor começa a falar muito, e vai dar 9, 9:30, eu já vou ficar preocupado, porque olha, eu tenho que dormir para acordar cedo amanhã. A Josi já falou assim, ó, o culto acaba 8. O pastor já falou comigo. Então, por quê? Porque eu tenho as minhas preocupações com o meu dia de amanhã, eu tenho as minhas tarefas a cumprir, né? Eu tenho as minhas obrigações, né? E eu não consigo desassociar totalmente dessas obrigações, né? Mas esse texto traz para a gente uma reflexão acerca daquilo que realmente é importante na nossa vida, do que é o importante na nossa caminhada, daquilo no que nós temos a capacidade de fazer uma escolha, de fazer uma opção, né, e tomar decisões acerca daquilo. Há um ditado popular que fala que o amanhã pertence a Deus. Esse é um ditado sábio. Nós não temos poder sobre o amanhã, sobre o que vai acontecer amanhã ou das coisas que vão acontecer no dia de amanhã. Nós podemos planejar, não só podemos, como devemos, né? Nós não vivemos de forma aleatória, né? É necessário que a gente planeje, é necessário que nós tenhamos objetivos, é necessário que nós tenhamos metas a cumprir, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas nós somos responsáveis pelo dia de hoje. E nesse texto, mais do que falando acerca dessas preocupações,
né? Interessante porque Jesus está ali falando com os seus discípulos. Está falando com aqueles que caminham com Jesus, que já estavam com Ele nessa jornada, ouvindo Jesus, testemunhando os milagres, as obras de Jesus, né? Acompanhando Ele ali dia e noite, acerca do que comiam durante o dia, de como eles bebiam, de como se vestiam, né? Todas essas coisas ali, eles estavam nessa caminhada com Jesus, né? Mas Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo o coração humano, ele sabe que a gente tem todas essas preocupações, todas essas coisas, e não é errado isso, mas isso muitas vezes nos rouba um tempo e oportunidade que são preciosas. E lendo esse texto, estudando esse texto, né, meditando nesse texto, eu fico maravilhado na forma carinhosa com que Jesus vem trabalhando com os seus discípulos. Vinha de um momento ali onde tinha uma questão com os fariseus, né, e os fariseus já até planejando para matar Jesus, né, falam, Jesus, então separa os seus discípulos e fala assim, olha, não se preocupem com o que vocês vão comer, nem quanto vocês vão vestir. Não se preocupem com essas coisas. Sabe por quê? Porque a vida é mais importante. Olha só que interessante isso. A questão dos nossos valores. A questão daquilo que toma conta do nosso coração. Daquilo que domina o nosso pensamento. E Jesus fala isso porque a vida é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus nos dá. Cada dia que nós vivemos, né, nós estamos tendo oportunidades diferentes de viver coisas novas, de viver experiências novas, de nos conectar mais com o Senhor, né, de poder valorizar o tempo que nós temos junto, o tempo de comunhão, o tempo com a família, o tempo no trabalho. Cada momento que é apresentado diante de nós, é necessário valorizar e aproveitar isso da melhor maneira. Acontece que na nossa caminhada, muitas vezes nós nos envolvemos com discussões e com assuntos em que nós não temos o controle. Acerca de coisas que nós não podemos mudar. Não pela nossa força. Não pela nossa capacidade. Não há nada que a gente possa fazer acerca de determinadas situações que vão mudar o curso da nossa história. É interessante que ele vem falando isso de uma forma tão clara, mas tão carinhosa, ele fala assim, olha, quem de vocês é capaz de acrescentar um côvado à sua vida? Nós não temos essa capacidade. Pelo contrário, nós não sabemos nem até quando vai durar a nossa vida. Há um outro texto aqui em Lucas mesmo, lá no verso 20, é um pouco antes, né, que conta uma parábola acerca de um trabalhador. Ele trabalhou bastante, ele planejou, né, semeou, colheu, né, Deus abençoou, ele teve uma grande colheita, né, mas não estava preparado para a colheita que ele teve. Então o que ele pensa? Já sei, já que essa colheita já veio aí, dessa forma tão grandiosa, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, né, vou poder guardar essa colheita toda e vou poder ficar tranquilo. Ele fala, minha alma vai poder descansar, vai poder se deleitar, vai poder aproveitar de tudo isso que eu semeei, que eu plantei, que eu trabalhei, que eu corri atrás, e agora eu vou poder aproveitar. Mas a sequência do verso 20 é pesada, né? Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que nós temos é o agora. O que nós temos é o hoje. É esse momento que está agora diante de nós. Nesse momento nós podemos fazer diferença. Nesse momento nós podemos fazer diferente. Nesse momento nós podemos aproveitar a dádiva que Deus tem nos dado da melhor maneira. Mas para isso é necessário que a gente entenda, compreenda esse presente tão maravilhoso que nos é dado, que o Senhor trata aqui como a vida. A vida é mais importante que a veste. Não preocupe. Deixa eu ler novamente. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, na sua vida, com o que vocês vão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais importante que o alimento. E o corpo, mais importante que as roupas. O alimento atende às nossas necessidades. Nós precisamos nos alimentar, porque senão a nossa vida se
esvai. As forças se esvão, né? Nós vamos definhando, né? E também é necessário que a gente vá cobrir o nosso corpo. São coisas necessárias. Mas quando ele fala, olha, a vida é mais importante do que a comida, eu entendo ele falando acerca desse presente que ele nos deu. Porque ele é bem claro nas suas palavras quando fala assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E não tem nada mais importante do que essa vida que ele nos deu. Essa vida que ele nos deu é um presente, mas é um presente que precisa ser cultivado. É um presente que precisa ser cuidado em todo o tempo. É um presente que eu preciso reconhecer a importância da nova vida que ele me deu, dessa oportunidade que ele me dá, de cada dia em que eu acordo, abro os meus olhos e posso falar, Deus, obrigado, porque mais um dia o Senhor me presenteia. E que nesse dia eu possa aproveitar ele da melhor maneira. Que eu possa viver esse dia e fazer o meu melhor, entregar o meu melhor, né? Ser o meu melhor pai, ser o melhor marido, ser o melhor funcionário, ser o melhor servo, ser o melhor adorador, né? Ser o melhor naquilo que me vem às mãos para fazer, porque quando eu chegar diante do Senhor, eu quero poder apresentar aqui, Senhor. Esses são os frutos daquilo que o Senhor me confiou. A vida que o Senhor me deu, eu cuidei com carinho, com cuidado, eu não levei de qualquer maneira, não deixei de qualquer maneira. Mas isso, irmãos, exige de nós algo importante. Nós já sabemos acerca do presente que nos foi dado, nós já sabemos acerca da nova vida que Ele nos deu, mas essa nova vida requer de nós um trabalho constante, um cuidado constante. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Crendo em Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício, crendo na remissão dos pecados através da sua morte ali na cruz, e se propondo a caminhar com Ele, a se tornar um filho e fazer parte desse corpo, dessa família. Mas a partir daí, é necessário que a gente desenvolva com Ele um relacionamento que vai ser a base para que nós possamos confiar em Deus. O cuidado com a nossa vida, o cuidado com a nossa fé, o cuidado com a nossa caminhada, passa por essa confiança em Deus. Crer que Ele está no controle de todas as coisas. Crer que Ele é o Senhor da minha vida. Crer que aquilo que eu recebo do Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que momentaneamente traga para mim algum desconforto, Deus tem um propósito. E na minha vida eu vou buscar conhecer esses propósitos de Deus, entender os propósitos e os planos de Deus da minha vida, para que essa confiança nele seja cada dia mais firmada. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós oramos aqui agora pela nossa nação, e o pastor João falando acerca das questões das sanções que existem, das coisas que estão acontecendo. Eu tive falando isso há pouco tempo lá na igreja, e realmente a gente vê uma mudança nesse quadro geral, mas irmãos, que maravilha que nós vivemos, se nós formos comparar com outros lugares por aí, onde as pessoas não têm a liberdade de se reunir em nome do Senhor, não têm a liberdade de levantar as suas mãos, que não podem carregar uma Bíblia, que não podem gritar um glória a Deus. Não sei se nós estaríamos preparados para isso. Porque para situações como essa, a nossa confiança tem que estar muito bem embasada. A nossa fé tem que ser provada, experimentada, não uma fé de, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor, quando a gente vai passar pelo batismo, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Você crê na Bíblia como seu manual de regra, prática e fé? Creio. Nós temos a resposta pronta. Mas nós cuidamos disso que o Senhor tem nos dado. Do compromisso que nós temos assumido. Porque somente esse compromisso vai nos levar a lugares que nós ainda não estivemos. Há um nível de confiança em Deus que não vai permitir que nesses momentos de luta, nesses momentos de ansiedade, nesses momentos de confusão, o nosso coração, a nossa mente venha a ser abalado. Irmãos, isso exige exercício. A nossa fé não é uma coisa
morta, a nossa fé é viva, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada, ela precisa ser vivida em todo o tempo. É como um músculo. Se nós não trabalhamos, ele vai atrofiando. E à medida que ele vai atrofiando, nós vamos deixando de lado esse primeiro amor que foi falado. Nós cremos em Deus, nós nos reunimos em nome dEle, nós adoramos, nós louvamos, Deus pela sua infinita graça continua operando, continua transformando vidas, continua abençoando pessoas, mas muitas vezes o nosso coração está afastado dEle, a nossa confiança não está nele, a nossa confiança está na experiência que nós adquirimos, naquilo que nós já conhecemos acerca de Deus. E por muitas vezes essa nossa confiança acerca da experiência que um dia nós tivemos, nos impede de viver aquele novo de Deus. E isso é um problema, porque na medida que nós confiamos naquilo que nós já vivemos um dia e não continuamos nos renovando, não continuamos crendo no Senhor, buscando conhecer o Senhor, nos envolvendo com Ele, buscando essa intimidade dEle, conhecer, pedindo a Ele que vai se revelar a nós a cada dia, quando nós enfrentamos situações diferentes, nós entramos em crise. A nossa fé entra em crise. O nosso entendimento acerca daquilo que nós já vivemos começa a entrar em parafuso. Irmãos, isso é interessante, que não importa o tempo que nós caminhamos com o Senhor, as experiências que nós tivemos com o Senhor, se nós não alimentamos dessa palavra todos os dias, se nós não alimentamos o nosso relacionamento, se nós não cuidamos dessa nova vida que Ele nos deu, nós vamos passar por momentos de crise. Essa semana eu estive visitando uma irmã, já idosa, faz parte da nossa terceira idade lá. Essa irmã é uma bênção, mulher de oração, ela movimenta toda a nossa terceira idade, chama as mulheres a participar, tem uma grande experiência com Cristo, mas ela começou a passar por algumas situações difíceis, e começou a passar por algumas perdas, a família já mais de idade, perdeu um parente, depois perdeu o marido, depois perdeu uma irmã, agora perdeu um sobrinho. E quando eu vou conversar com essa irmã, ela vira: pastor, eu não sei porque que eu estou vivendo tudo isso. Eu não consigo entender porque que eu estou passando por isso. Por que que Deus está me permitindo passar por isso? Eu sou uma serva fiel, eu luto todos os dias, eu oro pelos meus filhos. Por quê? Entra em parafuso, irmãos. Entra em parafuso, porque essa nossa fé, ela precisa ser alimentada, a nossa confiança precisa ser alimentada, para que nós possamos entender os planos e os propósitos de Deus nas nossas vidas, e entender que em todo o tempo Ele está cuidando, mesmo nas situações difíceis. Nós não vamos ser confundidos pelas situações. Eu não já vou ficar mais preocupado: olha como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser isso, e meu trabalho, será que eu vou ter, será que eu não vou ter, porque eu vou conseguir viver esse dia de hoje, eu vou conseguir aproveitar essa presença hoje, eu vou conseguir me envolver com essas coisas de hoje, eu vou conseguir aproveitar as oportunidades que estão me sendo dadas hoje, e isso vai me fortalecendo na minha confiança, para que no momento de dificuldade, eu esteja pronto para falar assim: olha, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei tudo aquilo que Ele já fez na minha vida. O problema é diferente. O problema é maior. O gigante que se colocou de mim agora é muito maior. Mas o Deus em que está minha confiança, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele não vai mudar diante dos nossos problemas, diante das nossas situações. Ele continua sendo Deus Emmanuel, Ele continua sendo Deus conosco em todo o tempo, e o desejo dEle é que a gente venha confiar cada vez mais nele, venha se relacionar cada vez mais com Ele, para que Ele venha poder se relacionar conosco, se revelar a cada um de nós, para que nos momentos de crise nós não tenhamos a nossa fé abalada, a nossa confiança em Deus não vai se abalar nos momentos de crise. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o meu Deus.
Mas irmãos, isso passa por uma fé viva, isso passa por um coração disposto, isso passa para quem valoriza o presente que Deus tem nos dado, e cada dia eu vou querer buscar mais. Eu não vou me basear nas minhas experiências passadas, eu não vou basear naquilo que Deus já me fez. Glória a Deus, isso me levou para um novo patamar, eu não esqueço, mas eu sou o inconformado. Eu preciso querer mais, eu preciso buscar mais, eu preciso confiar mais, eu preciso conhecer mais. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Eu fico maravilhado que quando a gente chega aqui para começar a adorar ao Senhor, o Ministério de Louvor começa a cantar que, olha, apenas 1 minuto em sua presença vale mais do que uma vida inteira sem ti. Isso é confiança em Deus. Senhor, o que vale para mim é o agora. É esse momento em que eu reservei para estar aqui em comunhão com os meus irmãos, na tua presença, para te adorar, para buscar a tua face, para ouvir a tua voz, para ser pelo Senhor renovado, para ser pelo Senhor transformado, para ser pelo Senhor usado para abençoar a vida de uma outra pessoa. Isso é o que importa. Sobre isso, nós podemos fazer a diferença. E aí passa a confiança por Deus. É interessante que nesse texto o Senhor não despreza as outras coisas. Ele não despreza a importância de comer. Ele não despreza a importância de vestir. Ele estabelece prioridades. Aquilo que deve ser mais importante para cada um de nós. E o mais importante para cada um de nós é poder cuidar daquilo que Deus nos deu. Quando nós cuidamos daquilo que Deus nos deu, quando nós conseguimos voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar os nossos olhos para aquele que é o autor, é o consumador da nossa fé, Ele vai retribuir isso no nosso coração em forma de paz, em forma de tranquilidade, e vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A certeza de que Ele é conosco, a certeza de que nós não andamos sozinhos, a certeza de que esse Deus, como Ele se apresenta, Ele é Emanuel, Ele vai estar conosco em todo o tempo. Ele é Jirê, Ele vai ser provedor em nossas vidas. Ele é Rafá, é aquele Deus que vai trazer a cura que nós precisamos. É muito interessante, porque Deus vem trazendo isso, Ele traz a sua palavra para nós, e no verso 24 Ele fala assim, olha, observem os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. É interessante que ele faz um comparativo com um animal. O animal não recebeu de Deus o presente que nós recebemos, criados à sua imagem e à sua semelhança, com a capacidade de pensar, de se comunicar, de raciocinar, de perceber, de contemplar. Os animais, eles vivem ali por instinto. Todavia Deus os sustenta. Mas quando Deus criou a minha vida, quando Deus criou a sua vida, Ele criou de uma forma sobrenatural, com todo cuidado, te dando essa capacidade de fazer parte de algo muito maior, de poder se comunicar com o seu Criador, de poder contemplar as suas maravilhas, de poder contemplar as obras das suas mãos e falar assim, olha, existe um Deus que em todo tempo cuida de mim. Remete ao Salmo 19, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É mais ou menos isso que está no 24. Olha, contempla todas as maravilhas que Deus tem feito, olha para a sua vida, olha para a sua história, o cuidado de Deus para com a sua vida durante todo esse tempo. Em todo o tempo o Senhor tem nos sustentado, muitas vezes não é da maneira que nós imaginamos, mas a provisão do Senhor está sempre presente em nossas vidas. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, e conforme a nossa necessidade, Ele nos dá. Ele é presente, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Nós muitas vezes não conseguimos entender isso, porque nós também fazemos os nossos planos. Nós também almejamos, nós também sonhamos, nós miramos, nós já trazemos à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nós desejamos alcançar, e muitas vezes nós apresentamos isso diante do Senhor.
né, e colocamos diante do Senhor e vamos orar, e o Senhor conhece as intenções do nosso coração, o propósito do nosso coração, mas Deus vai agir da maneira dEle. Não só na sua maneira, mas também no seu tempo. Isso é muito interessante. Como Ele revela o seu poder, o seu cuidado, né, mostrando que em todo tempo, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que está por vir, porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que nos conhece, um Deus que nos sonda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos conflitos, as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes. Cada coisa dessa, cada detalhe desse está muito claro diante de Deus. E Ele vai trabalhando em nossas vidas dessa maneira, revelando o seu amor, revelando o seu cuidado, né, para que nós possamos então, contemplando isso, fortalecer nele a nossa confiança. Um domingo está se encerrando. Tem escola dominical? Tem. Tivemos aqui, quem acordou, veio para a escola dominical de manhã, né, participou do almoço, os afazeres da tarde, voltando agora para o culto à noite. E se nós pararmos, em todo esse tempo Deus esteve cuidando da minha vida. Em todo esse tempo Deus esteve cuidando da sua vida. Em cada detalhe. No levantar, no sair de casa, no chegar aqui, numa palavra que você ouviu, num abraço que você recebeu, né, numa palavra que foi ministrada, ou naquilo que Deus te usou para fazer isso na vida de alguém. Isso é o cuidado de Deus sendo demonstrado em todo o tempo, né? E o que Deus está fazendo aqui é trazendo à memória esse cuidado que é bem presente, para que a gente possa se importar com isso, e vendo essas coisas, refletindo acerca desse cuidado, a nossa confiança nele aumente. Fala assim, não, Ele tem cuidado mesmo em todo o tempo, então deixa eu me preocupar com as coisas que são importantes agora, deixa eu, nesse momento, eu usufruir, né, das bênçãos que Ele tem me dado, das oportunidades que Ele tem me apresentado, né, para que eu seja abençoado nesse processo, para que eu seja um abençoador nesse processo, para que a sua vontade venha se cumprir na minha vida, para que a sua vontade venha se cumprir através da minha vida. Esse é o propósito de Deus em tudo isso. Nada acontece por acaso, absolutamente nada. Nada, 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 nada. E eu gosto de contemplar detalhes. Às vezes eu paro e fico pensando, falei, gente, será que eu estou viajando muito nessas histórias? E isso eu comigo mesmo. Porque eu vou estudar um texto, eu vou meditar no texto, eu vou orar acerca desse texto, e de repente aqui eu chego e começo a ouvir as músicas, e essas músicas começam a fazer todo sentido para mim, e começo a conectar com essa palavra, começo a conectar com o texto, e vem uma outra coisa, eu falo, Deus, como o Senhor é perfeito em tudo. Senhor, nos permita que a gente consiga contemplar essa sua perfeição em todo o tempo. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele está atento a cada detalhe. E quer nos levar a viver esses detalhes que vão transformar as nossas vidas. Ministrando ao coração dos discípulos, andavam com Ele, contemplavam as maravilhas, viam a provisão em todo o tempo. Quando faltava comida, aparecia alguém com 5 pães e 2 peixinhos, ele orava, 5.000 pessoas alimentadas, enchia vários cestos, 12 cestos, sei lá, e não faltava nada em momento algum. Mas ainda assim, o coração do homem fica preocupado. Deus, mas e agora? Senhor, e agora como é que vai ser? Deus, outra situação, e agora? Como é que vai ser? Eu lembro de João 14. A palavra de Jesus aos seus discípulos naquele momento em que o coração deles estava cheio de dúvida. O que vai ser de nós agora? E mais uma vez o Senhor demonstra o seu cuidado com eles, o carinho com eles. Talvez a gente refletindo acerca do texto, e fala assim, não é possível que a essa altura do campeonato eles estão fazendo esse tipo de questionamento ainda. Não é possível, eles andaram com Jesus, viveram com Jesus, contemplaram todas essas maravilhas, e ainda ficam fazendo umas coisas dessas, é como se a gente não fizesse da mesma maneira. Mas Ele vem e fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Não deixa que seu coração fique atribulado.
Não deixe a angústia tomar conta. Não deixe as preocupações tomar conta. Não deixe que essas coisas venham te envolver de uma maneira que você perca a visão, que você perca o seu foco, que você perca a sua bênção. Não se turbe o vosso coração. Na sequência ele fala o quê? Credes em Deus e crede também em mim. Creia nisso que eu tenho falado, creia nisso que você tem vivido, creia nisso que você tem experimentado, se fortaleça nas experiências que você tem tido com Deus, para que Deus continue se revelando, para que você continue buscando, para que você não se acomode nas situações, para que o coração nosso não se acomode, para que nós não sejamos mais contadores de histórias. Mas Deus já fez isso, Deus fez aquilo. Eu falo isso lá na igreja, tem uma turminha da terceira idade lá, ela estava meio parada. E nós começamos a movimentar essa turminha no ano passado. E no começo das nossas reuniões, eram reuniões de saudosismo. Mas Deus já fez. Mas Deus usava. Mas fazia. Deus libertava. Mas Deus curava. Mas o fogo caía. E certa vez eu questionei, mas Deus mudou? O nosso Deus não muda. Infelizmente nós mudamos. Há uma necessidade de mudança. Como eu disse, deve haver no nosso coração uma inconformidade. Eu não posso jamais estar conformado com aquilo que eu já recebi. E isso não é ingratidão, não. Isso é conhecer que nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Se eu tenho à minha disposição uma fonte inesgotável, por que eu vou sentar em cima daquilo que eu já recebi e vou falar assim: olha, eu estou satisfeito, eu já cumpri o meu objetivo, eu já cumpri o meu papel. Está chegando uma turma nova aí, deixa essa turma trabalhar. Irmãos, o que a palavra de Deus nos fala é que na velhice produzirão frutos. A aposentadoria do crente é só lá no céu. É lá que é a nossa aposentadoria, é lá que está garantido. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós vivemos, Deus tem um propósito na sua vida. Nós precisamos crer nesse Deus que nos chamou. Crer que o Deus que nos chamou, Ele é o mesmo que capacita. Esse Deus que nos chamou, Ele não nos chamou de forma aleatória, Ele nos chamou com um propósito. E quando Deus te chamou com um propósito, nós podemos confiar no seu chamado, nós podemos confiar na sua promessa, porque é esse Deus quem prepara todas as coisas. Ele prepara o lugar, Ele prepara o ambiente, Ele prepara os corações, Ele já deixa tudo pronto e procura uma pessoa disponível para falar assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou à disposição, eu creio, Pai, no meu chamado. Eu creio, eu confio no Senhor. Eu não vou titubear, não. A minha confiança está no Senhor. Eu sei que o Senhor fez na minha vida e eu sei que o Senhor pode fazer na vida de outros. Deixa eu abençoar outros, deixa eu abençoar aquele que está fraco, deixa eu abençoar aquele que está necessitado. Então Jesus vem trazendo para nós a importância de nós nos atentarmos para esses valores, o presente da vida que Ele nos deu. Essa nova vida, ela precisa ser alimentada. É preciso que a nossa fé se transforme em confiança num Deus, nesse Deus Todo-Poderoso. Salmo 125 retrata isso de uma maneira muito, muito linda, muito maravilhosa. Deixa eu voltar para ele, para me falar um pouco mais do que o primeiro versículo. Acerca da confiança em Deus, do conhecimento acerca desse Deus. É um cântico de peregrinação. E ele diz assim: olha, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para todo sempre. Eles continuam firmes para todo sempre. Como em volta de Jerusalém estão esses montes,
esses montes que não se abalam, esses montes que permanecem para sempre, que estão ali em volta de Jerusalém, assim também está o Senhor ao redor do seu povo. Desde agora e para sempre. Não tem prazo de validade. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Olha, o cetro dos ímpios não vai permanecer na terra dos justos. Mas ele traz um conselho. Verso 4 ele diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor vai levar juntamente com ele os malfeitores. Irmãos, quando ele fala assim, faze o bem, Senhor, a esses retos e puros de coração, ele está falando acerca de um chamado que ele trouxe para nós e um entendimento acerca de quem ele é. De uma confiança que nós depositamos num Deus que já mudou a nossa história, que nos apresentou um caminho que é sobremaneira excelente. Existem coisas que estão fora do nosso alcance. Nós não temos domínio sobre elas. Nós podemos planejar, nós podemos traçar estratégias, nós podemos buscar qualificações para cumprir esses papéis, mas eles estão fora do nosso alcance, do nosso, mas não de Deus. A confiança no Senhor nos faz apresentar diante dEle todas as nossas questões e ter a certeza de que o que precisa ser ajustado nos nossos planejamentos, Ele vai fazer. Olha, meu filho, você até começou bem, mas isso aqui é melhor que seja dessa maneira. Então deixa eu ajustar esses caminhos aqui. A confiança no Senhor não nos leva a não questionar o caminho que o Senhor traça para as nossas vidas. A confiança no Senhor nos leva a crer, e confiar que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós conseguimos contemplar esse cuidado. Nós conseguimos estar atentos para isso. Nós precisamos fazer bom uso do presente que que o Senhor nos deu. Fazer um bom uso da vida que nós temos, da oportunidade que nós temos, do tempo que nos foi confiado. O Senhor não tirou a importância da comida. Ele não desprezou a importância da roupa. Mas Ele mostrou que existem coisas que devem ser prioritárias na nossa vida. A nossa vida com Deus deve ser cuidada. O nosso relacionamento com Deus deve ser cuidado. Deve ser alimentado. Deve ser sadio. A palavra de Deus nos fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas ela também nos fala que a fé, ela é produzida em nós através da palavra de Deus. Para que eu possa exercitar a minha fé, para que eu possa fortalecer a minha fé, para que eu possa solidificar a minha fé, a minha confiança no Senhor, eu preciso estar atento àquilo que Deus quer fazer. Eu preciso me envolver com essa palavra. Eu preciso ter tempo de oração, tempo de comunhão. Eu preciso ter tempo não somente para falar a Deus e colocar diante dEle as minhas necessidades, as minhas expectativas, os meus planos, mas eu preciso parar para ouvir: Senhor, é exatamente isso que o Senhor quer? Eu estou caminhando da maneira correta? Eu estou fazendo da maneira correta? Me remete à igreja de Éfeso, acerca das obras, acerca do cuidado com a palavra, O Senhor não fala que eles deixaram de fazer. Eles continuavam fazendo. Aquilo que eles aprenderam, de alguma maneira eles guardaram e continuaram praticando. O que o Senhor fala é que, olha, vocês fazem, mas vocês não fazem da mesma forma. Se foi o primeiro amor, se foi o propósito, se foi o objetivo, talvez ficou de uma forma automática.
eu já sei o que fazer, eu já sei como fazer, eu faço bem, está produzindo resultado, vidas têm sido abençoadas, vidas têm sido salvas, e isso vai continuar acontecendo, até mesmo porque essa obra não é nossa, essa obra é dele, né? É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. O problema não está num todo, o problema está em mim. Porque eu tenho feito muitas coisas, mas não tenho cuidado daquilo que Deus me deu. A minha fé, quando posta à prova, me leva a duvidar. A minha confiança, nos momentos que exige firmeza, eu falo, Senhor, será? Quando ele fala, não ande ansioso por coisa alguma, não se preocupe com aquilo que você não pode resolver. Hoje, nós temos a oportunidade de estar ouvindo essa palavra. Hoje nós temos a oportunidade de estar sendo ministrados pelo Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé. Hoje nós temos a oportunidade de parar e refletir em tudo aquilo que Deus já tem feito e falar assim, olha, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Olha, eu tenho trabalhado muitas coisas, eu tenho feito muitas coisas, eu tenho procurado ajudar de todas as maneiras, mas eu não tenho parado para observar aquilo que Deus quer fazer em mim. Irmãos, é que eu digo que algumas palavras elas vão se cruzando, né? E por isso, quando o pastor começou a falar de Apocalipse, começou a falar da igreja de Éfeso, eu falei, Senhor, é isso. Esses filhos criam no Senhor, eles conheciam o Senhor, eles viveram, né, uma fé viva, uma fé transformadora, confiando no Senhor, né? E confiando no Senhor, eles rejeitavam inclusive as palavras, eles tinham conhecimento acerca disso. Mas olha, eles deixaram de viver o dia de hoje, eles deixaram de nesse dia buscar mais de Deus, eles deixaram de nesse dia se entregar de todo o coração, eles deixaram de nesse dia reservar esse tempo que nós temos aqui, né, nessa noite de 2 horas, para estar totalmente conectado com o trono, para poder me derramar na presença do Senhor, para poder receber do Senhor o renovo, para poder enfrentar uma semana que vai se apresentar. Eu não sei como é que é o dia de cada um, mas muitas vezes nós só temos o final de semana para estar em comunhão, para poder conversar com o irmão, para poder ouvir das maravilhas que Deus tem feito no meio do seu povo, para podermos orar juntos, para podermos sermos usados como um instrumento de Deus, como agentes de transformação. Não tem nada mais importante do que a vida que o Senhor nos deu. E essa vida deve ser apreciada e vivida de maneira intensa. Nós não sabemos aquilo que está nos reservado, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele está presente aqui nesse lugar. E Ele está aqui para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ele está aqui para trazer a resposta que nós precisamos. Ele está aqui para fortalecer o cansado, para restaurar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele está aqui para trazer cura, para trazer resposta. Eu preciso confiar nos planos de Deus para a minha vida. Eu preciso crer nesse Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e poder aproveitar a oportunidade que Ele me dá hoje, de viver esse momento de comunhão e de intimidade. Se eu acordo amanhã, é mais uma oportunidade que eu tenho, de viver o novo de Deus para a minha vida, de experimentar algo de novo que Deus tem para mim, de aproveitar as oportunidades que o Senhor vai criar, para eu poder compartilhar de tudo aquilo que de graça dEle eu tenho recebido. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Muitas vezes nós ficamos presos em situações que nós não podemos resolver, coisas que estão além do nosso alcance, fogem do nosso controle. Isso acaba roubando a nossa paz, mina a nossa fé,
apaga a nossa esperança. E nós precisamos, nesse momento, entender que aquele que começou a boa obra, ele não terminou. Essa obra foi startada. Mas para ele continuar essa obra, eu tenho um papel a cumprir nisso. Eu não posso terceirizar essa obra toda para Deus. Não, Deus, o Senhor me chamou. Agora o Senhor que se vira. Eu sou isso aqui mesmo, o Senhor que se vire. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele falou assim: olha, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma essa sua cruz e me segue. Os discípulos foram porque creram nessa palavra. Os discípulos foram porque Deus havia preparado aquele lugar para eles serem chamados. E ali eles puderam crer e confiar. Eu vou com ele. E vou com ele até o fim. Mas eles vacilaram durante o caminho. Eles erraram durante o caminho. Eles duvidaram durante o caminho. Mas o Senhor não deixou de amá-los. O Senhor não deixou de chamá-los de volta à comunhão. O Senhor não deixou de ensinar, não deixou de corrigir, não deixou de mostrar o caminho. Até mesmo Pedro, né, que após negar Jesus já tinha metido o pé, né, Jesus volta e fala assim: olha, avisa todo mundo e manda também chamar Pedro. Ele é precioso para mim. A fé dele está enfraquecida, a sua confiança foi toda embora. Ele errou, ele tem consciência que ele errou, ele achava que ele era o cara. Não, Jesus, jamais eu vou te negar. Jesus pode contar comigo. Jesus, eu sou ponta firme, eu sou pau para toda obra. Mas Jesus conhecia aquele coração e falou: Pedro, hoje mesmo você vai me negar. Ah, Jesus, você está de brincadeira comigo. Mas o galo cantou, a realidade bateu na porta. E Pedro não soube como lidar com essa situação. E não sabendo como lidar com essa situação, ele mete o pé, ele foge. Mas Deus tinha planos para a vida dele. Ele ainda estava no processo. Deus estava mostrando para Pedro que ele não poderia confiar no seu entendimento. Ele não poderia confiar somente nas suas forças. Ele estava andando, ele estava experimentando, ele estava vivendo, mas a obra ainda não estava completa. Era necessário que ele experimentasse algo novo, que ele passasse por algo novo. Deus tinha algo novo para ele nesse processo, né? E quando essa obra se completa na vida de Pedro, a gente vê a transformação que é causada. Ali, Pedro passa a confiar verdadeiramente no Senhor, né? É aquela história: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ah, Pedro, a grande verdade é: quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. O processo ainda não foi completo, mas ele vai ser. Espere com confiança no Senhor. Não desanime, não se turba o vosso coração. Eu gostaria de terminar com o versículo de Paulo aos Romanos, onde ele fala assim: olha, eu estou absolutamente convicto. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos viver o novo do Senhor para que isso seja uma realidade na nossa vida, né? E Paulo consegue viver essa experiência e ele fala assim: olha, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem se comparar à glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, isso é confiança em Deus. Não importa como está a situação, não importa o vento que está passando. Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele está no barco, nós sabemos que Ele é Deus conosco. Olha, nós vamos passar sim por situações, nós vamos passar sim por provações, mas todavia o Senhor não nos abandona. Ele está ali para nos sustentar. Se nós cremos, se nós depositamos nele nossa confiança, nós vamos ver a glória de Deus. É o que Ele falou, né? Lázaro morrendo. Ah, Senhor, se eu tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Você lembra do que eu te falei? Traz a memória. Você lembra do que eu te falei? A palavra já foi lançada. A semente já foi plantada.
E eu termino assim. Jesus fala, você lembra que eu te falei? Se creres, verás a glória de Deus. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé a cada dia. Que a sua confiança esteja baseada naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Que você entenda que nós estamos num processo, né? Nós somos transformados por Ele de glória em glória. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos desejar estar na presença dEle, viver novas experiências, né? Ser levado ao jardim, lugar de intimidade, né? Que o Senhor possa nos levar a esse desejo, a essa certeza, a esse sentimento de que verdadeiramente Ele é conosco, né? Até o dia que Ele voltar para buscar o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor João. Vamos ficar de pé, irmãos? Pastor Jacques vai fazer uma oração, amém, nos abençoando. Amém. Dá uma respirada funda. Olha para quem está ao seu lado e diz assim, aquieta a tua alma, irmão. Deus está cuidando de tudo. Sabe o dia que você não viveu amanhã? Pois é, Deus já está lá cuidando de todas as coisas. A Débora, esposa do Igor, olha como Deus é tremendo, irmãos. Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Quinta-feira, quem estava aqui vai lembrar, o Igor, esposo da Débora, que eu ia contar o testemunho dela, recontar, porque ela já contou, mas não vou contar tudo. Mas ele pregou essa palavra. Ansiedade, não andeis ansiosos. Então, irmãos, uma vez Deus falando, a gente já tem que ouvir. Agora, 2 vezes, então é porque a gente está ansioso demais. Vamos aquietar a alma, amém? E a Débora contou o testemunho aqui, na semana de oração. Ela dizia de um milagre que Deus fez na vida dela, enquanto ela estava dormindo. Você lembra disso? Ela tinha uma meta para bater. Ela não conseguia bater a meta naquela semana. E era o último dia. Se ela não batesse a meta, ela ia ter que desembolsar, ia ter que pagar por aquele produto lá que ela precisava alcançar aquela meta. E ela veio na semana de oração, ela orou, ela colocou diante de Deus e foi para casa. Deus, não tem nada para fazer. Vou dormir. Aí pronto, no outro dia ela acorda, pegou o celular, dizendo, agora vou ver quanto que eu tenho para pagar. Abre lá o aplicativo, ela não somente alcançou a meta, mas ela ultrapassou a meta. De madrugada, alguém entrou lá no aplicativo, uma cliente antiga que ela tinha mandado uma mensagem há meses atrás, resolveu comprar naquela madrugada. E ela comprou e ultrapassou a meta. Então Deus deu enquanto ela... Está vendo como a gente fica doidinho da cabeça? Ansioso, louco, desesperado. E Deus está cuidando da gente. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos fazer essa oração. Amém. Esse Deus é tão maravilhoso, irmãos. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Senhor, a nossa mente humana não consegue compreender os seus grandes feitos, as tuas obras, as tuas maravilhas. Mas o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, tem nos dado o teu Espírito Santo. Pai, a tua palavra fala que é Ele quem testifica, Pai, conosco, que nós somos filhos de Deus. Não somente filhos, mas filhos amados. Deus, que nós não venhamos perder de vista, Pai, esse entendimento. Que estejas, Pai, sempre no nosso coração. Nós somos filhos amados do Senhor, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Nos ensina, Deus, a cada dia confiar mais em Ti, esperar mais em Ti. Deus, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, e que o Senhor tem reservado para os seus, ó Pai, o melhor. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, Pai. Faz calar, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, as muitas vozes que nos impedem de ouvir o Senhor. Faz calar, ó Deus, no nosso coração as inquietações, ó Deus, que não permitem, ó Pai, que nossos olhos contemplem as Tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, por essa noite de celebração, ó Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença que nos envolve, pelo Teu Santo Espírito que nos conduz.
Pai, nós queremos apresentar ao Senhor essa semana que vai se iniciar, Pai. Que seja uma semana diferente. Que nós possamos experimentar coisas novas. Que nós possamos aprender ainda mais a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a lançar sobre o Senhor as nossas inquietações e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela Tua presença, Pai. Ser glorificado no meio do Teu povo. Deus, que nessa semana nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Que nós possamos, ó Pai, compartilhar aquilo que de graça nós temos recebido do Senhor. Pai, cada oração feita que seja contemplada por Ti, que o Senhor venha trazer a resposta e venha nos dar entendimento dos Teus propósitos. Abençoa o Teu povo, Pai. Traz paz aos nossos corações, aquieta, Pai. E cumpre em nós o Teu querer. Que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Deus cuida de nós. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de nós. Aleluia. Queridos, eu queria convidar, olha aí, o Evaldo, a Gisele, a Alminda já tá ali chegando. E esses irmãos, já está tudo pronto lá embaixo, né, gente? Aquela maravilha. Então eu queria convidar a Elisete, a Alícia, a Dona Neuza, a Geórgia. Queria convidar também a Beatriz, o Cauã, o Gilberto, a Florinda, a Rebeca, o Vitor, a Vilma, Maria das Graças, a Thaís e a Vilma. E também eu, pastor Jacques, pastora Josi, pastora Tassi, vamos lá daqui a pouco. Mas eu queria convidar, porque os nossos irmãos já estão ali esperando vocês, um lanche maravilhoso. Deus abençoe cada um de vocês. Quem está com eles pode acompanhá-los também. Vamos aplaudir mais uma vez a vida deles, queridos. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. E, querido, não saia, você irmão, não saia sem conversar 2 minutinhos com alguém. Tem café e tem chá ali atrás. Para que a gente põe ali? Primeiro, porque a gente gosta de café e de chá. É ou não é? E na noite fria é a melhor coisa do mundo. Mas é uma desculpa para enquanto você toma um chazinho e um café, você olhar para o seu irmão que está aí, ô meu irmão, tudo bem? Como é que você está? E vai puxando um papo, conhece alguém. Não saia sem conversar pelo menos 1 minutinho com alguém, tá bom? Combinado? Vamos orar? Levante suas mãos. Obrigado, Deus. Pastor Jackson, mais uma vez, pastora Josi. Irmão, um pastor de uma igreja que está ali ministrando, pastor presidente, sair num domingo à noite, é a coisa mais difícil que tem. Então, quando uma pessoa, um pastor sai no domingo à noite, como acontece conosco algumas vezes também,
Irmãos, é porque é uma amizade que a gente tem. É uma consideração. Não é todo pastor, presidente que sai da sua igreja no domingo à noite para ir em outra igreja ministrar. Então, obrigado, viu, pastores? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vira para quem está do seu lado, diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz. Te dê uma semana de vitória. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Não saia sem abraçar, sem cumprimentar, sem tomar um chá, um café. E cumprimentar alguém, vou parar. Não vou levantar mais a mão, Duda, pode? Se na vida Duda está tentando. tem direção,